Eu não acredito que um hábito isolado vai gerar um grande impacto na sua vida. Mas esse hábito em específico tem essa capacidade. Isso porque ele cria um conjunto de comportamentos que funcionam. E o que seria funcionar? Seriam comportamentos que servem aos nossos objetivos. Mas antes da gente falar desse hábito, me permita se apresentar. Eu sou Wesley Sullivan, psicólogo clínico, e nesse canal eu trago estratégias baseadas em psicologia comportamental para o seu desenvolvimento pessoal. E com isso, você ser uma pessoa melhor nas suas relações, ser uma pessoa melhor na sua vida profissional, ser uma pessoa melhor consigo mesmo e ter saúde mental. Porque tudo que a gente trabalha aqui é baseado em psicologia. Então, se você quer se desenvolver, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal e saúde mental e tudo baseado em psicologia. E eu não vou ficar te enrolando até o final do vídeo para te dizer que hábito é esse. Só que é importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou falar o porquê ele é tão importante e como implementar esse hábito na sua vida de forma eficiente. Que hábito é esse super hábito? E quando a gente fala desse super hábito, a gente está falando de controle ambiental. E fica comigo que eu vou te explicar o porquê ele pode significativamente mudar a sua vida. Mas antes da gente falar o porquê ele é tão importante, eu acho que é interessante a gente entender o que seria o controle ambiental. Para a gente falar de controle ambiental, eu acho que é interessante a gente entender o que é o ambiente. E nesse vídeo, a gente vai usar o conceito da psicologia comportamental para conceitualizar esse termo, ambiente. E o que seria ambiente? É tudo aquilo que de alguma forma te estimula. Tudo aquilo que de alguma forma está te influenciando a ter algum tipo de comportamento, algum tipo de ação, é denominado de ambiente. E o que seria o controle de ambiente? Basicamente, de forma muito objetiva, é a gente controlar tudo aquilo que exerce influência sobre a gente. Tudo aquilo que de alguma forma nos influencia a agir de forma direcionada com nossos objetivos ou nos distanciar dos nossos objetivos, nos distrair. Esse conceito que é o que a gente vai trabalhar dentro do nosso vídeo sobre controle ambiental. Por que esse controle ambiental é tão importante e pode ter um impacto tão significativo na sua vida? Eu te explico. O controle ambiental é tão importante porque o que constitui os seus resultados são os seus comportamentos. Mas o que seleciona os seus comportamentos são os seus ambientes. E eu vou trazer um exemplo aqui para tornar essa explicação um pouco mais objetiva. Vamos supor que você está em um ambiente rodeado de seus amigos. E nesse momento você conta uma piada. E ao contar uma piada, os seus amigos não riem. Muito pelo contrário, eles acham o seu comportamento inadequado, inapropriado. E ao invés de rirem da sua piada, eles te ofendem. Eles lançam algumas palavras que de alguma forma te chateiam. E aí vamos pegar esse mesmo cenário e vamos criar uma situação 2. Uma segunda situação, onde você também está com esses mesmos amigos. Só que nesse cenário 2, ao contar uma piada, eles não veem esse comportamento como inapropriado. Muito pelo contrário, eles gostam da sua piada e riem da sua piada. Caem na gargalhada e te elogiam. Tem um colégio aqui do lado, e aí a galera tá entrando, são 7 horas da manhã. E ao invés de te fazerem ofensa, eles te elogiam. Fala que você é uma pessoa muito divertida, que você é um cara engraçado e que é bom ter você por perto. Nessas duas situações, qual delas você acha que o comportamento de contar a piada vai ser repetido? Na segunda situação. E é esse o poder do ambiente. O ambiente tem o poder de selecionar os nossos comportamentos através de reforço ou de punição. E não necessariamente é um reforço direto, objetivo, ou uma punição objetiva. Às vezes é só uma palavra, uma expressão facial, às vezes é uma ausência de uma palavra. Tem infinitas formas de reforçar ou de punir um comportamento. Mas eu trouxe esse exemplo porque eu quero que você entenda a ação do ambiente sobre os nossos comportamentos, sobre a elaboração de um conjunto de comportamentos. E por que isso é tão importante? Porque a partir dos comportamentos que eu estabeleço, quanto conjunto, quanto padrões, é isso que vai gerar os meus resultados.
Se eu quero um corpo estético, se eu quero estar bonito, musculoso, eu preciso praticar musculação. E para mim praticar musculação, eu preciso frequentar a academia. E aí eu preciso de um conjunto de comportamento para produzir esse resultado. Se eu quero passar em uma prova, que é o resultado que eu quero, eu preciso estudar. E para me estudar, eu preciso de um conjunto de comportamento que vai me gerar esse resultado. E o que influencia para a gente construir esses conjuntos de comportamentos que vão nos fazer chegar nesses resultados que a gente espera é os ambientes que a gente está inserido. Porque é através do ambiente que são selecionados os nossos comportamentos. E antes de você estabelecer isso como um hábito, é fundamental que você entenda o quão poderoso isso é, o quão à frente isso pode te colocar. Porque isso pode te fazer chegar nesse resultado que você espera de forma leve, de forma fluida, porque o ambiente vai selecionar os comportamentos que vão estabelecer esse resultado. E se você tiver em um ambiente estimulador, um ambiente que fortalece os comportamentos que você precisa para estabelecer esse resultado, isso vai ser de forma fluida. Vai ter um preço a se pagar? Claro, porque nada é de graça, nada é fácil, tudo tem um preço. Entretanto, pode ser muito menor do que você estar em um ambiente disfuncional, aonde, ao invés desse ambiente te influenciar a ter comportamentos que funcionam, que te impulsionam na direção dos seus objetivos, ele te distrai, ele te desgasta para você alcançar os seus objetivos. Por isso que é importantíssimo você, antes de aplicar na sua vida, entender como que o ambiente pode influenciar diretamente na sua vida. Como controlar o seu ambiente? Como que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço isso? É muito mais simples do que parece. Eu acho que, referente a qualquer ambiente que você tiver inserido, e de novo, ambiente é tudo aquilo que exerce influência sobre você. Isso a gente está falando de música, isso a gente está falando dos influenciadores que você segue, isso a gente está falando dos filmes que você vê, das séries que você vê, das pessoas que você se relaciona, dos lugares que você frequenta. Isso tudo vai te influenciar de algum nível. E controlar o seu ambiente, eu acho que é fazer duas perguntinhas para todas essas camadas de influência que eu estou recebendo. Primeira, que influência esse ambiente está exercendo sobre mim? Eu acho que é fundamental você ter clareza sobre isso mediante a qualquer ambiente que você esteja inserido. Seja o grupo de pessoas que você anda, seja os lugares que você vai, as músicas que você ouve, tudo. É importante você entender de que forma aquele ambiente está te influenciando. Dentro dos meus objetivos, dentro das minhas aspirações, essa influência me agrega o quê? Eu acho que é super importante fazer essa segunda pergunta para a gente entender o quão funcional é os ambientes que a gente está inserido. E funcional, eu digo que funciona, o quanto isso me agrega. E a partir dessa avaliação, eu identifico a importância que esse ambiente tem no meu momento de vida atual. Então acho que é fundamental fazer essas duas perguntas. E se você chegou até aqui, você é uma pessoa que quer se tornar uma pessoa melhor. E é um prazer ter você aqui comigo. E nesse canal a gente fala sobre estratégias e ferramentas baseado em psicologia, em tudo aquilo que a psicologia tem de melhor. A gente bebe de várias vertentes da psicologia, desde psicologia comportamental até teoria cognitivo-comportamental, ACT, neurociência. Você não precisa saber o que é nada disso, porque eu estudo isso de forma teórica e trago para você dentro de uma linguagem prática, de forma objetiva. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, e isso baseado em ciência, baseado em psicologia, se inscreva no meu canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. É um prazer ter você por aqui e até a próxima.